Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Café com Leite Nerd. Kentaro Miura foi com certeza um grande gênio mangaka, e ele era um gênio tanto na arte do desenho quanto na arte da escrita. Em Berserk, ele teve a capacidade de desenvolver grandes personagens, porém, ninguém acerta em tudo e o Miura também teve algumas falhas no decorrer da sua obra no que diz respeito a desenvolvimento de personagens. E se teve um personagem que ele certamente não desenvolveu tão bem, esse é o Puck. Nesse vídeo eu vou explicar pra vocês como o Puck decaiu como personagem durante o mangá e eu acho que vocês vão concordar comigo. Pega sua xícara de café com leite e bora pro vídeo. Muito bem, podem ir pra casa tomar café com leite e não interfiram na luta. Antes de qualquer coisa, é importante deixar algo muito claro aqui, porque eu sei que vai ter uma galera que não sabe separar as coisas e vai vir fazer críticas sem sentido nos comentários. Primeiro de tudo, como eu já disse agora há pouco, eu acho Kentaro Miura um excelente artista, seja no desenho ou seja na escrita. E pra mim, Berserk é uma das obras mais bem feitas de todos os tempos, uma das melhores que eu conheci sem sombra de dúvidas. E quem ver a série de análises que eu faço de Berserk aqui no canal sabe que eu elogio o autor e a história quase 100% das vezes. Porém, nada é perfeito, e qualquer produção humana terá erros. Berserk não escapa disso, apesar de eu considerar uma obra quase perfeita. Só que tem gente que acha que só porque alguém morreu você não pode tecer nenhuma crítica a essa pessoa ou a algo que ela fez. E as pessoas são muito sentimentais com isso, falando que a pessoa não tá aqui para se defender e etc. Mas galera, os artistas deixam suas obras exatamente para isso, para que as pessoas lembrem dele e falem dele, ou melhor, das suas obras. Então Kentaro Miura fez Berserk não só para ser lido, comentado e criticado enquanto ele estivesse vivo, mas quando ele morresse também. E o mesmo vale para qualquer artista, seja mangaka, escritor, pintor e etc. Então, por favor, não venham reclamar nos comentários falando que eu tô sendo covarde por atacar alguém que não pode se defender e nem nada disso. Primeiro, porque fazer uma crítica não é um ataque. E segundo, que o que está em pauta aqui não é a vida pessoal do autor, e sim a obra dele que ele deixou justamente para isso, para ser comentada e ser uma marca dele na história do mundo. Enfim, desculpem por me estender muito falando disso, mas é que às vezes a gente tem que ficar explicando o óbvio. Agora, bora falar do Puck. O Puck foi o segundo personagem importante a aparecer em Berserk, ficando atrás somente do próprio Guts. Ele foi um dos personagens primordiais da história, digamos assim. O papel do Puck no início da história era muito claro, ele servia para fazer um contraponto ao Guts, e enquanto o Guts era um personagem extremamente sério, sombrio e violento, o Puck era mais cômico e gentil. Ele também servia para cumprir um pouco o papel do leitor no mundo, já que, assim como nós ali nos primeiros capítulos, ele também estava descobrindo o mundo do Guts. Então o que ele aprendia era o que nós estávamos aprendendo também. Durante o arco Espadachim Negro, o Puck teve suas importâncias na história, servindo como uma espécie de auxiliar do Guts. E além de dar pequenas ajudas para o protagonista, ele também servia para se simpatizar com as pessoas que iam aparecendo durante a jornada do Espadachim Negro, como Vargas e a Teresia, por exemplo. Então, no início da história, esse era o papel do Puck, trazer um alívio cômico para a história, trazer simpatia e também auxiliar o Guts. Ele ficou bastante tempo sem aparecer por causa do arco Era de Ouro, e ficou até quase o fim desse arco sem aparecer, retornando somente no capítulo 74, onde curiosamente é dado a entender que ele teria um papel importante no desenrolar do destino. No arco Crianças Perdidas, o Puck cumpriu um papel semelhante ao do arco Espadachim Negro, e ele seguiu assim por um tempo, sempre cumprindo esse papel de ser o diplomata do Guts, se aproximando das pessoas e etc. Puck era sempre prestativo com as pessoas, gentil e bastante sensível aos sentimentos alheios. Quando o grupo do Guts cresceu, as mudanças do Puck começaram. Para começar, ele parece ter se distanciado quase que completamente do Guts, iniciando ali uma relação de amizade com o Ishidoro e depois com a Ivalera. Ou seja, se antes o Puck servia como esse contraponto do Guts, isso já acabou a partir do momento que o Ishidoro entrou na história. Como o grupo do Guts tinha novas pessoas que eram capazes de se relacionarem com os personagens que apareceriam, o Puck também meio que se perdeu nesse papel.
Então, se por exemplo no arco Espadachim Negro ele se aproximou da Teresia e do Vargas, e no arco Crianças Perdidas ele se aproximou da Jill, isso iria se perdendo com o passar do tempo. O Puck se limitou apenas a se relacionar com o Ishidori e a Valera a partir de então, e dificilmente ele teve interações relevantes com outros personagens. Enquanto o Miura explorava os dramas dos personagens humanos do grupo, como a Farnese, a Shirk e os outros, a sensação que eu tenho é que ele foi deixando o lado sentimental do Puck cada vez mais de lado. E aquele personagem que antes era sim cômico, mas que tinha seu lado sentimental, sensível e gentil, agora estava se tornando puro alívio cômico, praticamente servindo só para interagir de forma engraçada com a Valera e o Ishidori. A sensação que eu tenho é que com o tempo o Puck foi deixando de ser um personagem de verdade e se tornando só um estereótipo cômico da história. Pra mim, o auge disso foi as reações desse personagem após a destruição da Ilha dos Elfos. Galera, a terra natal do Puck foi completamente destruída, e todo mundo que ele conhecia, inclusive seus irmãos, desapareceram do mundo de uma forma que talvez seja até definitiva. E tipo, o Puck nem parece ter ligado, e no capítulo 370 ele tava normalzão lá como sempre. Não teve sequer um quadro mostrando ele triste pela perda da sua terra natal, seus irmãos, etc. Parece que o personagem já não tem mais nenhum sentimento, sabe? Se fosse o Puck lá dos primórdios de Berserk, eu tenho certeza que isso seria diferente, já que ele era extremamente sensível aos problemas e sentimentos alheios. E eu sei que essa parte após a queda da ilha não foi feita pelo Miura, tá galera? Mas eu tenho certeza que se no decorrer da história ele não tivesse transformado o Puck nesse personagem completamente raso, o tratamento que o Kodimori deu ao Puck nesse momento seria completamente diferente. E então, infelizmente, a jornada do Puck em Berserk foi essa, indo de um personagem de verdade com suas camadas e importância na trama, a apenas um personagem robótico que só serve para ser alívio cômico. Eu gostaria que isso fosse mudado nessa reta final da história, mas sinceramente, eu acho que não vai ser. Era isso que eu tinha para falar sobre a decadência do Puck no decorrer de Berserk. Eu queria que vocês comentassem o que acham disso tudo. Vocês acham que foi melhor como foi feito ou vocês acham que o Miura realmente deu uma vacilada com esse personagem? E o que vocês fariam diferente com o Puck na história caso tivessem o poder? Comentem para eu saber. Até a próxima, galera!